Quando a gente vai buscar a base microscópica, digamos, da termodinâmica, nós vamos ter que considerar a teoria cinética. A teoria cinética, a primeira, sempre a gente diz primeiro essas coisas, isso é tudo muito complicado em história, mas uma contribuição relevante para a teoria cinética foi feita pelo Daniel Bernoulli, em 1738, no livro Hidrodinâmica. Um capítulo do livro ele dedica a questão da teoria cinética. Quer dizer, entender o conceito de pressão usando a mecânica. Entender o conceito de temperatura usando a mecânica. Há um desenho famoso dele, que é o desenho de um pistão, né, um êmbolo de um pistão, com um peso sobre e partículas dentro, né, dando a entender que um trabalho sobre o pistão, ou do pistão sobre o meio externo, isso deve ser feito pela dilatação, né, desse êmbolo, pelo movimento desse êmbolo. Esse êmbolo se movimenta se você muda a temperatura e se você muda a pressão, porque o volume envolvido ali vai se modificar. Então, ele propõe isso, mas em 1738. E ele descobre isso, né? O modelo, ele propõe um modelo sobre o qual eu posso falar um pouquinho mais, mas, assim, a coisa importante é por que passa despercebido e nós vamos precisar de quase 100 anos para ter uma teoria cinética bem desenvolvida. A suspeita dos historiadores é que, na época em que Bernoulli faz a teoria cinética, claro que na cabeça dele, a teoria para o calor era a teoria dinâmica, mas não era assim para a comunidade. Quer dizer, a teoria vencedora naquele momento, nós estamos em 1738. Nós ainda estamos no auge da teoria do calórico, como forma de descrever essa forma de energia que é o calor. Então, possivelmente, né, a conciliar uma imagem microscópica requerida com a ação das partículas constituintes do material com a teoria do calórico não era muito apelativa. Então, a teoria fica, digamos assim, não tem o sucesso que mereceria, né? E aí, há até tentativas anteriores de um matemático físico chamado Jacob Hermann, no livro Foronomia. Ele faz lá uma reflexão, que se a gente quiser, eu fiz até a tradução do texto dele, mas ele diz assim: calor em corpos de igual textura está na razão composta da densidade do corpo quente e na razão dupla da agitação de suas partículas. Aí entra o problema do anacronismo na história da física. Eu vou chegar ao Boltzmann, tá? É que eu sou resposta longa, né? O objetivo era falar do Boltzmann. Me diga aí quando é que eu tenho que parar. Essa razão dupla da agitação, você com boa vontade, você fala, deve ser o quadrado da velocidade, né? E na razão composta da densidade do corpo quente e a razão dupla é um ρ vezes um v ao quadrado. Bom, isso dá alguma coisa, né? O calor, aí, então, é proporcional a um mv quadrado. É boa vontade, porque o conceito de pressão não estava claro, né? Esse conceito de velocidade média quadrática também não estava claro. O Euler também vai fazer reflexões nessa direção, mas na hidrodinâmica, o Bernoulli ele diz que os corpúsculos do gás são tão pequenos que o seu número é virtualmente infinito. No seu rápido movimento, eles colidem uns com os outros com as paredes do recipiente. Essas colisões são elásticas, de modo que a vis viva se conserva e o movimento não diminui. Então, a pressão que o gás exerce em todos os lados do recipiente é causada pelo impacto incessante de milhões de partículas em alta velocidade. Se o volume decresce um pouco, essas partículas se espremem e o número de colisões aumenta e a pressão aumenta. Bom, essa é a descrição da teoria cinética. E ele faz conta. Ele propõe expressões, não são essas expressões lindas que a gente conhece hoje, mas ele discute, que é um matemático de primeiríssima grandeza, né? Um grande matemático, né? E aí, bom, ele mostra que esses raciocínios seus estão de acordo com a lei de Boyle, que ele chama de lei de Amontons. Bom, aí tem outro nome também, mas é isso. Quer dizer, essas predições do comportamento cinético, né? Então, a gente encontra na obra essa ideia de equivalência direta entre calor e movimento molecular interno, né? Sem éter, é isso, né? É como se os átomos dos gregos estivessem ali fazendo esse movimento colisional,
e o estabelecimento de uma lei de gases, né? Agora, bom, aí depois tem o trabalho de Laplace, vai ser criticado por uma série de pessoas, por Herafat, Waterston, mas entra nesse jogo de novo o primeiro trabalho do Clausius sobre teoria cinética, que é de 1857. Portanto, 10 anos antes da própria introdução do conceito de entropia, ele admite um modelo que vai além da bola de bilhar e ele é o primeiro a chamar a atenção para que a energia desses corpúsculos em movimento não é só translacional, Marcelo. Isso é muito importante, que os graus de liberdade não são só translacionais, porque esses corpúsculos não são exatamente bolinhas. Quando eles colidem, pode aparecer rotação. Além disso, pode aparecer vibração. Então, ele explicita isso, que é um passo fundamental para a teoria moderna. Você tem energia lá dentro, e quando a gente for falar de equipartição, então, isso vai ser tratado por Maxwell, mas vai ser tratado por Boltzmann também. A equipartição tem que levar em conta esses graus, a gente, usando a linguagem de hoje, esses graus de liberdade. E com esse raciocínio, ele descobre, o Clausius chega à conclusão de que os calores específicos, estamos falando de gases clássicos, eles não dependem da temperatura, que há uma relação constante entre Cp e Cv, né? que elas são universais, digamos, esses dois calores específicos. Então, ele descobre isso e é capaz de demonstrar explicitamente que a temperatura é proporcional a mv ao quadrado. Né? Isso ele faz isso analiticamente. E aí obtém a velocidade média para alguns gases. Por exemplo, para o gás oxigênio, a velocidade é um 461 m, que multiplica a raiz de T dividido por 273 vezes ρ. O 273 aparece ali, já da escala de temperatura. Esse número para o oxigênio, depois muda para o nitrogênio para 492, muda para o hidrogênio para 1844. Isso aí é porque ele usa um sistema de unidades que, na prática, equivale a dizer metros por segundo, mas ele está trabalhando com quilograma, metro cúbico, atmosfera, etc. Então, o sistema de unidades não está consolidado. Mas a predição da velocidade dessas partículas da atmosfera é muito boa, do ponto de vista experimental. Né? E a teoria cinética dele leva a isso. Então, a gente já tem uma base microscópica para esses fenômenos envolvendo os gases. Né? E aí ele introduz alguém e diz, bom, tá, quando você... se alguém se chama Bouy-Ballot, ele diz assim, tá bem, essa sua teoria cinética é um grande sucesso, mas nesse caso a difusão das partículas com essas velocidades, nós estamos falando de 480 metros por segundo, 1844 metros por segundo, a difusão é muito rápida. Ele falou, alto lá. E aí, a gente tem que registrar esse fato porque ele introduz o conceito de livre caminho médio. O conceito de livre caminho médio não é só mecânico, não é só termodinâmico. Então, um primeiro conceito estatístico que entra na jogada. E o Maxwell percebe isso. Né? Maxwell percebe isso, leva adiante e introduz, associa esse conceito de livre caminho médio à viscosidade.